Bem-vindos então à segunda parte do meu antigo vídeo, onde vocês podem continuar a acompanhar a criação da minha ilustração. Mas eu na introdução esqueci-me de mencionar uma coisa, porque se calhar vocês pensam que todo aquele desenho está a ser feito com a minha moderna tablet, mas na verdade não. Tudo aquilo que vocês estão a ver e vão continuar agora a ver no segundo vídeo, na segunda parte, foi feito com uma tradicional tablet, daquelas em que se desenha a olhar para o ecrã. O que vocês estão a ver na parte 1 e na parte 2 agora foi feito com isto. Muito antes das mesas de monitor aparecerem no mercado, estas são aquelas que existiam à venda e continuam a existir, e aquelas que eu recomendo que vocês comprem também, porque é importante aprender a trabalhar com estas, antes de passarem para as mesas de monitor até. Ou seja, não é necessário vocês terem uma mesa extremamente profissional, moderna, para conseguirem desenhar o que quer que seja. Tanto uma das tradicionais como uma das mais modernas, como esta, o resultado é o mesmo, porque está tudo no artista. Portanto, não há diferença entre usarem uma e outra. E é isto que eu acho que é importante dizer no início desta segunda parte do vídeo, porque há muita gente que ainda pensa que o facto de ter um equipamento topo de gama, uma coisa espetacular, em termos de hardware, é aquilo que os tornará artistas melhores, mas isso não acontece. Porque vocês tanto podem desenhar muito bem com uma tablet mesmo muito básica, que nem chega sequer a custar 100 euros sequer, como podem desenhar muito mal com um equipamento topo de gama que custou 5.000 euros, por exemplo. Portanto, esqueçam, não é pelo hardware. Se vocês não puderem comprar uma coisa muito cara, comecem por uma tablet destas tradicionais. Se puderem investir numa coisa já mais evoluída, força, mas não é por aí, não é pelo hardware que vocês estão a usar que o resultado irá surgir melhor. Vamos então passar à segunda parte do vídeo, porque ainda há muito para mostrar, e venham então descobrir o que é que acontece a seguir. Bom, vamos lá então continuar com a pintura, e agora é que as coisas vão se tornar cada vez mais complicadas e chegar até uma fase por desespero mesmo. Tive quase para desistir desta pintura, pelo menos nesta fase, pelo menos umas 5 ou 6 vezes. Só para vocês terem uma ideia, se tivesse desistido nunca teria chegado ao fim e nunca teria descoberto certas maneiras de resolver alguns problemas que acabei por descobrir e que felizmente que aconteceram, porque a partir daqui já sei como é que é de resolver o caso. Isto que estão a ver agora no ecrã, essencialmente sou eu a tentar aplicar mais umas texturas, mais por causa do lado direito do ecrã, porque nesta altura ainda não sabia bem o que havia de fazer com ele, tanto em termos de iluminação como em termos de composição, e estava a tentar testar algumas texturas que me pudessem pelo menos dar alguma inspiração. Isto é mais por inspiração do que propriamente por necessidade técnica. Aqui nesta altura ainda não sabia bem o que havia de fazer com aquele lado, e estou a tentar encontrar pelo menos uma luz, porque às vezes a partir de uma luz nós temos a ideia, cria-se algo na nossa imaginação e leva-nos por outros caminhos que inicialmente não tínhamos pensado, e a ideia aqui foi exatamente essa. Testei algumas texturas, estou aqui a tentar experimentar a ver de que forma é que ela resulta, porque a ideia também será apagar depois a parte do lado esquerdo, mantendo apenas essa textura do lado direito. Mas nesta altura ainda estava um bocado sem saber o que é que haveria de fazer. Este movimento frenético que vocês veem do cursor, sou eu um bocado a tentar dar detalhes sem ter noção de por que razão preciso dos detalhes nesta altura. Foi apenas para tentar encontrar um meio termo entre a textura que está aplicada e aquilo que já está feito do lado esquerdo e que tentaria imitar ou reproduzir também do lado direito, de modo a que a atmosfera da imagem ficasse coesa tanto de um lado como do outro. Portanto, agora trata-se um bocado de equilibrar um lado e o outro, de forma a que o desenho fique preparado para mais tarde colocar detalhes. Mas mal eu sabia que isto ainda ia dar muita volta. Aqui sou eu a tentar criar uma luz ambiente, essencialmente com o brush de glaze, que é aquele mais suave, uma bola suave enorme que vocês encontram no Photoshop e que pode ser configurada em várias opacidades. A ideia do glaze amarelo nesta fase foi mais para dar um ambiente de canyon iluminado, talvez o pôr do sol ou ao fim de tarde ou algo assim, mas como eu disse, ainda não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer neste ponto. Isto é tudo experiências que vocês estão aqui a ver, sou eu mudar a opacidade dos layers
para tentar encontrar um equilíbrio, porque agora nesta fase interessa equilibrar tanto a imagem de um lado como do outro. A partir do momento em que tenho mais ou menos a iluminação definida, como pensava ter nesta altura, embora não estivesse ainda muito convencido do que estava a fazer em termos de luz, comecei a pensar, tratar se calhar dos pormenores, porque às vezes detalhando algumas coisas que nós já temos mais ou menos na mente, o desenho depois desenvolve-se naturalmente, e neste caso o que eu já tinha bem pensado é aqui esta zona do canyon, que ao início era para ser uma espécie de ruínas entranhadas dentro do próprio canyon, mas depois tornou-se uma coisa menos evidente, mas de qualquer forma eu resolvi começar por detalhar esta parte aqui, porque era aquela parte do desenho em que eu sabia mesmo o que eu queria fazer, e o que eu estou agora a colocar são estes brilhos. Por acaso este brilho que vocês veem agora aqui não está propriamente muito correto aqui das partes laterais do canyon, porque para este tipo de luz estar ali a banhar aquela zona onde é que eu estou agora a detalhar, teria de ter havido uma refletividade algures, e este brilho fica um bocado artificial neste momento, mas isto é para efeitos de ilustração também. Na altura foi o que calhou, porque a ideia era mesmo apenas criar algum volume já mais detalhado no ambiente geral da composição, e também para dar escala, porque nesta altura o desenho está talvez com excesso de pormenores, e todos têm praticamente, não digo a mesma escala, mas cria aquela ilusão de ótica que tudo está muito semelhante, não há grande divisão entre os planos, apesar do desenho ter uma perspectiva muito profunda. Neste momento então estou a tentar dar escala, aplicando pequenos detalhes. Agora, a partir de agora já se começa a usar mais vezes o zoom, ainda irei usar muito mais consistentemente. Mas agora a ideia é mesmo detalhar ao máximo e dar alguns focos de luz naqueles sítios que eu considero mais importantes. Vocês já devem ter reparado que a parte central do desenho continua banhada numa luz bem mais suave do que as partes de um lado e do outro. E a ideia é exatamente essa, porque o desenho foi construído, se virem a primeira parte, o desenho foi construído com base numa grelha quase em forma de túnel, visão túnel, e portanto eu mantendo a parte central iluminada, tudo o que eu faça de um lado ou do outro fica sempre equilibrado, independentemente da confusão que esteja detalhada de um lado ou do outro, porque a parte central continua relativamente simples, ou parece mais simples, por causa que a iluminação banha-a toda de um lado ao outro, ou banha-a toda como um todo. Agora aqui sou eu a tentar novamente buscar mais uma textura ou duas. Por acaso aqui foi para detalhar as pirâmides, porque ter que as pintar à mão não servia para muito, porque seria estar a perder tempo a pintar uma coisa que em termos de imagem não é necessária perder-se tanto tempo. Portanto, convém recorrer-se às texturas para isso, não para substituir o desenho ou a arte inicial, porque se vocês tentarem fazer um desenho só recorrendo a pinturas, a texturas, e não sabem desenhar a base de forma tradicional, também não é a textura que os irá salvar, tal como eu disse na primeira parte do vídeo. Mas a textura é um bom auxiliar, portanto não entrem em preconceitos como eu entrei durante muitos anos, e usem das texturas sempre que precisam delas. Neste caso sou eu tentar salvar aqui esta parte lateral do desenho, porque ainda não sabia bem o que é que havia de fazer com ele. Inicialmente pensei que isto seria uma ruína ou umas traves de um templo que tinham desabado ou qualquer coisa do género. E nesta altura o desenho, como podem ver, inicialmente teria sido esta a ideia que eu iria seguir para completar a imagem final. Embora não estivesse ainda muito satisfeito com a composição, porque a coisa está um bocado confusa, e devido a esse fato também não fazia a mínima ideia de como é que eu iria evitar a confusão agora que entrasse na parte dos detalhes, porque os detalhes podem salvar uma imagem, mas também podem arruiná-la por completo, e isto é um dos pontos a que eu cheguei em que pensei seriamente que o desenho não estava a resultar. Pensei mesmo em desistir. Agora, tal como vocês estão aqui a contemplar o desenho, eu passei alguns minutos a olhar para ele
e a pensar que o lado esquerdo, sim senhor, está bem equilibrado e tem aqui umas coisas interessantes, a nave resulta bem, embora a escala ainda não seja a ideal, mas pensei que não havia solução para o lado direito e que já tinha exagerado em demasia nos pormenores e a própria luz estava demasiado confusa. Estas escadas aqui em primeiro plano também não resultam particularmente bem, porque parece que os elementos estão todos muito em separado. O robozinho, a ideia inicial era ter um personagem, mas tal como eu tenho nas outras ilustrações anteriores do mesmo tema, mas acabei por não, mais tarde por o apagar. Aqui sou eu novamente a voltar à parte da trave ou do templo, porque eu perdi imenso tempo aqui a tentar pintar isto, fartei-me de pintar e repintar e voltei a pintar e mandei texturas para cima e nada parecia resultar. Possivelmente porque a composição inicial também não é das mais famosas e como tal, por muita textura que eu tirasse para cima, muito brilho, muito shadow, muito value, a coisa não iria resultar. Geometricamente tem-se piada, eu até gosto da arquitetura, mas em termos de composição a coisa não resultaria e daqui a pouco vocês vão ver que eu vou apagar por completo. Aqui isso é outra vez em modo pânico, obviamente. Tinha que arranjar uma maneira de compor a imagem, de equilibrá-la. E nesta altura pensei que a ideia de criar umas dunas de areia seria interessante. Por outro lado, logo ao fazê-las também pensei logo que a coisa era capaz de não resultar. E isto foi outro dos sítios onde é que eu perdi muito tempo. Se calhar quase uma hora só a brincar com estas dunas de areia. Até porque as dunas não estavam a sair bem. É difícil pegar num elemento destes e tentar dar-lhe o mesmo tipo de iluminação que já estava no desenho. Porque este elemento às vezes é útil. Pode-nos salvar a composição de uma imagem. Se tentarem fazer uma coisa destas como eu estou aqui a tentar fazer. Mas se estiver mal feita ou o enquadramento não ser o ideal ou ainda tornar a imagem mais confusa, não é boa ideia tentarem uma coisa destas. Se bem que como isto estamos a trabalhar em várias camadas, em vários layers, há sempre forma depois de voltar atrás, que é a magia do digital para mim ainda é essa. Que sou eu a tentar dar uma iluminação mais parecida à duna, de acordo com o desenho como ele está. Ainda tentei aqui criar uns pormenorzinhos, mas percebi logo que aqui também a coisa não ia resultar, porque isto já estava a ficar com um ar demasiado de banda desenhada e não era isso que eu pretendia, porque a ideia é livrar-me completamente dos traços e das linhas, e aqui acabei por criar à mão uma textura que é demasiado semelhante ao que se faz em banda desenhada. Entretanto tentei salvar-me a duna, como eu disse, levei imenso tempo a tentar trabalhar estas dunas, foi péssimo, foi um dos maiores encalhos que eu tive neste desenho também, porque nada parecia resultar para dar um bom equilíbrio com a nave. Aqui esta parte do vale, vocês estão a ver eu tentar pintar agora. Inicialmente era mesmo só para apagar o vale, para começar a desenhar outra coisa qualquer lá dentro. Mas depois percebi que o efeito que eu estou agora a criar seria ótimo para acrescentar umas nuvens. Uma névoa dava um certo ar de mistério ao desenho. Estava de acordo com o tema das pirâmides e a parte central estar bem iluminada. E permitia que eu criasse alguns padrões de texturas e atmosfera dentro do próprio cenário. Portanto, esta ideia das nuvens surgiu, lá está, é o tipo de acaso que surge com base num erro ou numa coisa que nem sequer estava prevista há segundos atrás. A ideia das nuvens surgiu imediatamente na cabeça agora quando tentei fazer uma correção no vale, apenas com uma luz branca, e veio-me logo a ideia de criar um nevoeiro, que por acaso resultou e eu acabei por deixar. Estou aqui a apagar alguns dos elementos porque este desenho, como eu disse, estava demasiado detalhado. E com a profundidade que o desenho tem, e eu não estou propriamente a usar aquela técnica mais realista de quanto mais longe, menos detalhe um objeto tem. Precisava de iluminar aqui algumas coisas. Aquelas pontes estavam a mais, por isso tudo o que é objetos supérfluos resolvi apagar. Até porque a pirâmide estava a perder o destaque e então aqui o que interessa é mesmo a pirâmide e não as pontezinhas que estavam a ladear. Até porque a perspectiva delas não era das melhores. E então apaguei tudo, estou a corrigir aqui a pirâmide.
Ainda estava a pensar que tipo de textura que eu iria dar. E agora é a parte do zoom, onde se utiliza essencialmente para detalhar os detalhes, que é daquilo que eu mais gosto de fazer nos desenhos, é quando o desenho atinge esta fase mais ou menos preparado para pintar. Isto ainda, tecnicamente para mim, não é um desenho sequer a meio, está preparado para começar a pintar a sério, nas partes que me divertem realmente. E o que eu gosto de fazer é mesmo detalhar os pormenores, porque é aqui que se perde imenso tempo, mas também é aqui que o desenho ganha personalidade. O que distingue a maioria dos artistas digitais, pelo que eu tenho visto também e conversado com muita gente, as técnicas digitais são praticamente as mesmas. Toda a gente usa o mesmo tipo de esquemas com as texturas e com os brushes e com o mesmo género de pintura, até porque o Photoshop não difere muito. Mas o que distingue tudo de artista para artista é a forma como cada um cria os seus próprios detalhes. E é isso que dá a sua identidade e o seu tipo de traço a cada um dos trabalhos. Eu sempre tive um traço muito particular, porque me esforcei para isso, desde os tempos da banda desenhada, desde os tempos de design gráfico com outro tipo de temas. E sempre tentei criar um estilo muito pessoal. E entretanto, agora com o digital, isso foi-me útil porque já tinha uma forma de passar os detalhes para dentro do desenho, dentro do meu próprio estilo. E termos um estilo pessoal é meio caminho andado para produzir uma boa ilustração. Mesmo que não sejamos particularmente bons artistas ou sejamos particularmente corretos tecnicamente, se tivermos um estilo pessoal de desenho, a nossa ilustração sobressai das outras, dos demais artistas. Eu já ganhei bastantes trabalhos junto de alguns clientes. Não por ser melhor do que muitos artistas que estavam a competir comigo, e às vezes até era bem piorzinho do que muitos deles, mas porque o cliente procurava alguém que tivesse um estilo único. E eu, felizmente, todo o esforço que fiz ao longo dos anos para criar o meu próprio traço tem-me trazido mais valias, porque já me tem ganho muitos trabalhos já em função disso. E pronto, aqui sou eu a detalhar novamente. Essencialmente, esta fase do desenho trata-se de detalhes, e é aqui que muita gente encalha também, porque as pessoas... isto é uma parte muito... Para quem não gosta, é uma parte muito chata de se fazer. Vocês estão a ver isto em velocidade acelerada, mas isto leva horas. A mim dá-me imenso gosto de fazer os pormenores, porque é aqui para mim que os desenhos ganham vida. Eu sempre, uma característica das minhas paisagens é... Há muita gente que diz: para que é que estás a detalhar tanto uma paisagem? Porque o observador raramente presta atenção àquilo tudo que lá está. Para mim tem um objetivo, que é: se o utilizador prestar atenção a um pequeno pormenor da paisagem, esse pequeno pormenor, estando muito detalhado, transforma-se automaticamente numa nova paisagem dentro da própria paisagem. E isso contribui para a ilusão de que nós, com o nosso olhar, conseguimos viajar por dentro de um mundo imaginário, apenas captando os pormenores, de pormenor a pormenor, dentro de uma paisagem que já está composta por esses pormenores no seu todo. Não sei se me estou a explicar bem, mas a ideia é mesmo criar pequenos mundos dentro do mundo que nós criamos. E isso é uma das minhas características em termos de paisagem, porque eu gosto, como podem ver aqui nestes detalhes, eu estou-me a dar ao trabalho. Se eu pudesse, ainda fazia um zoom maior. Esta imagem não tem uma resolução por aí além, tem uma boa resolução, é 3000 pixels de largura por 1500 de altura, mas não é suficiente para eu ainda entrar ainda mais aprofundadamente e detalhar ainda mais aquilo que eu gostaria de fazer. Porque se dependesse de mim, cada uma destas montanhas que eu estou agora a pintar à mão seria não só pintada à mão, mas também aplicada a algumas texturas de forma a criar um ambiente ainda mais realista do que aquilo que estou a tentar fazer aqui. E ao mesmo tempo, este tipo de pormenores que vocês veem é aquilo que dá escala ao desenho. Agora estou a tentar aqui encontrar aqui uma forma de dar uma maior escala, lá está, porque esta parte aqui sempre foi muito complicada. Esta foi outra das zonas muito, muito difíceis do desenho, porque não podia tirar o protagonismo da nave, mas também não podia criar uma coisa que fosse desinteressante aqui nesta zona.
porque é uma zona morta, está eliminada, chama a atenção, mas ao mesmo tempo é uma zona morta. E pergunto a vocês, mas eu podia esconder isto como uma luz escura e a nave ficava em destaque e ninguém reparava? Pois, isso podia ser uma boa ideia. O problema é que se eu escondesse isso como uma luz escura, toda esta zona do desenho perdia o interesse. E a própria luz escura tirava a atenção da parte central do desenho, ou do outro lado, ou de qualquer outro pormenor que eu quisesse chamar a atenção. Portanto, aqui, inevitavelmente, teria de haver uma zona clara. Porque, primeiro, para contrabalançar com a média luz em que a nave está desenhada. Fazer aquele contraste que existe na natureza entre o claro e o escuro. E por outro, para criar uma escala, que é absolutamente necessária, porque a minha ideia aqui não era criar um aviãozinho, mas era uma nave. Embora tendo aquela forma do avião, era ter uma atmosfera mesmo épica. E então precisava de criar aqui um canyon, uma coisa que tivesse um tamanho considerável, em função da nave, que por sua vez já é enorme. Aquele ambiente aqui de queixo suíço foi de propósito para dar aquele ambiente ainda de cavernas. Estes pequenos raios de luz que vocês veem aqui, estas zonas claras, não é feito ao calhas, é propositadamente, porque se vocês virem nas fotografias de canyons e de desertos, assim à média luz, aquilo que lhes dá a grande personalidade é exatamente aqueles rasgos de luz que de repente entram entre rochas, e é isso, são estes pequenos pormenores que, se vocês pensarem neles, poderão salvar-lhes uma paisagem. Uma paisagem que compõe-se imenso de desenhos simples, porque uma coisa que me fez perder o medo de tentar criar paisagens enormes como estas e cheias de detalhes foi quando eu percebi um dia que uma paisagem imensamente detalhada não é mais do que uma confusão, não é mais do que uma coleção de pormenores bem simples, de coisinhas bem simples. Se vocês repararem bem, nada do que está neste desenho é difícil de desenhar. Apenas parece uma coisa muito complexa, porque o desenho funciona no seu todo como um todo. É quase, eu desde há muito, que o meu truque foi sempre criar uma espécie de peças de Lego minhas e usá-las insistentemente no tipo de paisagem que eu fazia. Por exemplo, as montanhazinhas pequeninas que vêm ali na cordilheira, são quase peças de Lego minhas. As minhas montanhazinhas são sempre assim naquele estilo, porque foi uma peça que eu criei há muito tempo e que uso como se fosse uma muleta criativa. Sempre que preciso de criar uma escala, uma diferença entre o enorme e o pequeno, eu utilizo este tipo de coisinhas, pequenas rochas que têm mais ou menos sempre a mesma forma, o mesmo tipo de projeção de luz como esta que vocês estão agora aqui a ver no ecrã. Isto é difícil de explicar precisamente neste momento. Se calhar eu irei fazer um tutorial no futuro precisamente sobre detalhes, porque são muito importantes para vocês criarem as vossas paisagens e são muito simples de fazer. Se vocês virem estas montanhas que eu estou aqui a desenhar, isto não passam de pequenos triângulos com uma luz no local certo, mais nada. Continuando nos zooms, isto agora continua a detalhar exatamente pelo mesmo motivo, sempre no jogo de claro-escuro. Aqui nesta zona foi outra zona complicada, porque eu precisava de criar um grande ambiente de tamanho em relação à nave. Não podia colocar nada muito criativo atrás da nave, senão chamava a atenção. E a ideia foi criar uma coisa mesmo simples com base em luz. Foi isso que foi feito. Agora, se eu testar novamente as texturas, aqui afastei um bocado do zoom para ter uma noção do global da imagem, de como é que ela estaria a funcionar. Convém vocês sempre fazerem isso, tentar evitar o mais possível o zoom e desenhar o mais possível de forma global, porque o zoom distrai. O zoom obriga-nos a desenhar coisas num determinado espaço em que nós não estamos a ver o que é que está a acontecer no resto da imagem, e às vezes podemos desenhar uma coisa espetacular com zoom, voltamos ao tamanho da imagem normal e a coisa, por muito bem desenhada que esteja, não funciona no conjunto geral da ilustração. Portanto, há que ter muito cuidado com o zoom. O zoom é só apenas para detalhar coisas em casos precisos, tal como eu usei mais atrás. Como veem, estou aqui a aplicar muitos mais detalhes e não estou a usar o zoom, apenas exatamente por esse motivo, porque se eu tivesse a usar o zoom não estava a ver como é que os detalhes funcionariam em função do resto do enquadramento da imagem.
e nunca resultariam, seria impossível. Aqui sou eu nesta parte da cordilheira, porque este foi outro problema que eu tive. A ideia era colocar a pirâmide dentro de uma espécie de cratera e a parte de trás da parede não estava a resultar porque estava demasiado próxima da parte de trás da pirâmide, e aqui foi um problema para conseguir distinguir as distâncias. Primeiro porque aquilo está a uma distância enorme em termos de paisagem, e naquela latitude, entre aspas, já deveria estar tudo muito difuso. Mas outra característica dos meus desenhos de paisagem é eu tento evitar esbater, ao contrário do que acontece na realidade, tento evitar esbater a distância, porque eu gosto sempre de aplicar mais e mais detalhes, porque gosto imenso de criar mundos dentro dos mundos, tal como eu já disse, e é uma das características do meu desenho. Esta rocha, digamos, isto era para ser uma daquelas rochas tipo que se vê normalmente nos canyons, aquelas pontes naturais, mas por algum motivo também eu não estava muito satisfeito com ela, e aqui sou eu a tentar, e em modo pânico parte 3 ou 4 eventualmente. Aqui esta parte continua através, sem perceber bem como é que vou conseguir tirar a pirâmide mais para fora e meter a parte de trás da cordilheira mais para trás. Foi muito problemático, porque não poderia usar texturas aqui, porque a textura, se fosse demasiado evidente, aproximava a parte de trás do primeiro plano, e não resultava. E o grande problema aqui é como detalhar a parte de trás numa zona em que, na realidade, se fosse no nosso dia a dia, estivéssemos a olhar para a paisagem, essa zona estaria praticamente desfocada, e eu não quero que esteja desfocada, porque eu preciso dos detalhes para compor o meu próprio estilo. Isto é um bocado o dilema do meu próprio estilo. Aqui sou eu a tentar corrigir a parte do Canon, que já há muito que eu estava a olhar para ele e aquilo não estava a resultar particularmente, porque estava a chamar demasiado a atenção. Isto são truques de iluminação, porque lá está, sou eu a tentar encontrar uma textura feita à mão, porque não posso usar uma fotografia aqui, porque a fotografia chamaria demasiada atenção e arruinaria por completo o efeito de pintura tradicional, que não é o que se pretende. E, como eu já disse, usem texturas, mas usem texturas para criar um ambiente inicial de luz e não para tentar reproduzir uma coisa que vocês não saibam fazer, porque serão imediatamente apanhados e a coisa não resulta, e a vossa imagem ficará muito artificial, perdendo o valor todo, a não ser que estejam a fazer um trabalho de design gráfico. Isso aí é diferente. Aqui sou eu a tentar desfocar aquelas torres de pedra lá mais para trás. Inicialmente era para ter uma cidadezinha lá em cima, mas aquilo já estava a abusar demais. Aqui sou eu novamente em pânico. Não fazia a mínima ideia de como é que haveria de conseguir fazer aquilo resultar. Nesta altura aqui eu estava já a pensar que se calhar devia ter que deixar este desenho a meio, porque todos estes pormenores estavam-me a colocar num beco sem saída. Especialmente esta parte aqui que vocês estão a ver, esta coluna teimava em não querer resultar. Portanto, deixa-me cá ver se eu me lembro mais detalhes para variar. Isto tudo sempre com uma ponta bem um brush bem fino, talvez com uma espessura a um tamanho de 5 ou 7 pixels ou algo assim, porque lembrem-se que estamos a detalhar muito aprofundadamente dentro da própria imagem. Esta torre aqui deste lado, eu tive a ideia de ser algo tipo steampunk, ou uma velha fábrica, ou uma coisa do género que tivesse sido coberta por poeira. Por isso é outra das coisas que eu ainda irei trabalhar mais à frente. E aqui novamente já temos a névoa, já temos a pirâmide, já está com uma textura mais ou menos composta, mas a imagem continua aborrecida, porque tirando a nave e a pirâmide não se passa grande coisa nesta imagem. E mais uma vez, agora sou eu aqui a tentar entrar em pânico, ou não entrar em pânico com aquela coluna.
procurando encontrar uma solução. Tudo o que vem aqui é resultado de não fazer a mínima ideia de como é que a luz iria ficar do lado direito, porque a coisa estava a resultar do lado esquerdo, mas do lado direito continuava a não ser muito interessante. Isto dos layers é o grande truque do Photoshop. A partir do momento que vocês saibam manipulá-los na opacidade e nos vários modos de transparência que eles existem, permite-lhes às vezes salvar o próprio desenho. Agora estou aqui então a detalhar a tal rocha que seria uma espécie de fábrica. Eu aqui tive medo de incluir este detalhe. Eu gosto imenso deste tipo de detalhes em ficção científica, coisas enferrujadas, abandonadas, cobertas pelo tempo, pela areia. E este detalhe aqui tem um grave problema. Tal como aquelas mesas atrás, não resultam particularmente bem, porque entram em contraste com a própria pirâmide. Aquela parte ali da pseudo-fábrica ou pseudo-cidade enferrujada, por muito bonita que ficasse, também iria entrar em conflito visual tanto com a pirâmide como com a nave espacial. Mas mesmo assim acabei por não desistir de a apagar, porque primeiro gostei da forma e sempre tive a ideia de utilizar ali uma textura qualquer, e achei que podia ser um elemento interessante caso, apesar de eu ainda não saber bem o que é que irei fazer com o lado direito da imagem, achei que seria um elemento a manter pelo menos por agora, de forma a que depois, se fosse preciso, logo apagava. Mas agora a ideia era mesmo criar aqui qualquer coisa high-tech, abandonado. E isto sou eu à procura de uma textura que funcione. Eu gosto imenso desta textura, porque normalmente resulta muito bem. Isto que vocês veem aqui é um layer normal que depois entra em modo de opacidade multiply ou então de soft light, que são ideais para este tipo de coisa, porque permitem manter, não é bem uma transparência, é uma espécie de mistura entre transparência e opacidade. É difícil de explicar, mas é bem diferente de uma transparência pura e simples. E como podem ver, já dá um aspecto quase fotográfico, lá está. Mas ao mesmo tempo mantém aquele ar de ilustração. Ou seja, não abusei da textura, não utilizei para substituir nada que eu não pudesse fazer à mão, mas usei-a para poupar tempo e para criar logo uma atmosfera imediata, podendo perceber logo se a coisa resulta ou não. Aqui o que eu estou a tentar fazer é, com estes elementos, que por acaso não resultaram, mas a ideia é com estes elementos que vocês veem agora aqui, estas pequenas torres, estas pequenas rochas, estes pequenos canyons, é mandar para trás a torre, aquela fábrica, porque não podia estar muito próximo da pirâmide e eu precisava de encontrar forma de a fazer recuar. De a fazer recuar como? Sem usar névoas para a tornar difusa, porque eu podia mandar uma névoa para cima e ela passaria imediatamente para trás. Só que depois era mais um elemento. Ou seja, tinha uma torre, uma névoa, uma pirâmide, e já eram coisas a mais. E eu tenho que arranjar uma maneira de passar para trás aquela fábrica sem incluir mais elementos que distraiam a atenção do observador. Entretanto, fiz uma pausa ali naquela parte e resolvi tentar arranjar uma solução ali para a duna. Porque a duna era problemática, como podem ver, eu estava a ocupar um espaço vazio enorme. E aqui sou eu a tentar encontrar qualquer coisa para colocar ali, na constante batalha para tentar encontrar algo interessante para a paisagem. Nesta altura já pensava em substituir o rover, mas ainda não sabia bem com o quê. A ideia aqui foi mesmo criar qualquer coisa mecânica, mas entretanto aquilo não resultou porque entrava em competição visual com a nave e voltei ao ponto de partida. O lado direito insistia em não me deixar fazer absolutamente nada com ele e aquela duna estava-se a tornar incómoda. A duna e estas escadas também, porque as escadas também não ajudam.
As escadas seria interessante se o tema da imagem fosse talvez um tema que tivesse a ver com templos abandonados ou qualquer coisa do género, mas neste caso aqui os templos não é a parte central da imagem. O que importa é a pirâmide e a nave destruída e o canyonzinho à frente. Portanto, a escada está-se a tornar no intruso. Aqui a textura da pirâmide, que podem ver que é um bom exemplo de como é que se usa uma textura, porque ao primeiro olhar, quem não sabe, não se percebe que aquilo foi usado como uma textura de uma fotografia que já nem me lembro do que era. Apenas resultou muito bem. Fez-me poupar imenso tempo. Estar a pintar aquilo tudo à mão levaria pelo menos um par de horas, quase, se tanto. E assim poupa-se bastante tempo com isso. E resulta bastante bem. Uma das coisas que eu mais gosto nesta pintura é a textura da pirâmide e a maneira como eu fiz usar, como eu a utilizei, junto com as sombras que criei inicialmente. Lembrem-se que a pirâmide foi criada à mão, a única coisa que vocês veem diferente é a textura. E se as sombras iniciais e a perspectiva da pirâmide não estivesse correta, a textura teria fracassado. Portanto, não tentem usar texturas sem saber o que estão a fazer, no sentido em que precisam primeiro saber desenhar à mão aquilo que pretendem texturizar. Agora sou eu já em modo de, bom, isto vai ter que ser tudo mudado e há que fazer aquela coisa dramática, radical. Ainda existia aqui na duna, ainda pensei em encher isto tudo de areia, mas como vocês podem ver, a sombra da duna está a dominar neste momento toda a composição da ilustração e não é boa ideia. A própria nave já passou por um ponto secundário. E então esta escuridão não ajuda mesmo nada. De repente a coisa mais importante da figura da paisagem é a escuridão do primeiro plano, que é completamente ridículo. Mas isto sou eu em modo pânico número 65 ou coisa do género, porque não fazia a mesma ideia que eu queria fazer nesta parte da imagem. Portanto, agora eu decidi cortar isto radicalmente. A forma como eu estou a cortar apenas cada um destes elementos é porque cada um deles está em layers separados, em camadas separadas. Aqui sou eu ainda a tentar decidir fazer qualquer coisa com aquela trave, mas em breve também irá desaparecer. Eu tinha que me livrar da duna, não fazia ideia como. Como podem ver, a trave já está a evaporar. E agora vão começar a haver mudanças algo radicais em toda esta composição, que depois irá levar àquele resultado final que vocês viram no início. Portanto, livrei-me de vez daqueles elementos que não serviam absolutamente para nada. E agora vamos repensar o lado direito da imagem. Vocês não tenham medo de decisões radicais, porque às vezes uma imagem que pode estar a correr muito mal, se vocês não desistirem, há de haver um momento em que vocês se lembram de qualquer coisa. Parem um bocadinho, espreitem umas imagens no Google Images ou uma coisa do género para terem umas ideias, e as ideias hão de surgir. Aqui ainda pensei em manter este desenho original dos canyons, mas por outro lado eu estava a achar que todo o desenho baseado em canyons, em paredes de um lado e do outro que fossem idênticas, tornava um bocado monótono, continuaria a tornar monótono toda esta composição, e isto foi um dilema enorme, porque por mais que eu puxasse para a cabeça não me lembrava o que é que seria possível de colocar aqui que fosse primeiro interessante, depois que não me roubasse o protagonismo das pirâmides e depois que não me destabilizasse todo o lado esquerdo, depois do trabalho que eu tive para conseguir equilibrar, o que numa paisagem destas não é coisa fácil de se fazer. Portanto, voltamos novamente ao esboço. Estou numa camada nova. Aqui o vídeo avançou um bocadinho porque o meu computador crashou e tive que refazer algumas coisas.
Essencialmente é a mesma, o mesmo esboço com uma camada de glaze cor de areia, de cobre por cima. E aqui está outra dica que se calhar é capaz de ser útil para vocês. Quando vocês estão encalhados num desenho e estão a tentar desenhá-lo a lápis para recomeçar um novo esboço dentro de uma coisa que já está feita, às vezes estar a desenhar contra um fundo branco quando já tem muita coisa detalhada a cores pode limitar a vossa imaginação. Pode ser muito complicado estarem a desenhar num fundo branco. Portanto, a ideia é pegar numa ferramenta, numa textura, tal como eu coloquei aqui. Eu coloquei isto com este tom amarelo no fundo para substituir o branco, e também porque a cor trabalha a nossa imaginação e dá-nos ideias. E o facto de eu estar a desenhar em cima de um fundo amarelo e não de um fundo branco mudou-me logo a forma de pensar. Outra coisa aqui que eu achei super importante e que foi fundamental para este desenho ter funcionado foi porque eu de repente lembrei-me que o facto de eu estar a tentar criar elementos para esta paisagem desenhando-os apenas a lápis poderia ser aquilo que estava a encalhar o meu processo criativo, porque quem está habituado a desenhar, principalmente banda desenhada, tem muita tendência e o defeito, entre aspas, de querer desenhar tudo a lápis muito detalhadamente, e às vezes uma imagem resulta bem não pela forma como se desenha a lápis, mas pela forma como conseguimos trabalhar apenas as formas mais básicas, os shapes neste caso. Aquelas rochas enormes pretas que vocês veem num background, nenhuma delas foi desenhada a lápis antes, foi apenas o resultado de uma ponta, de um pincel, e criada uma sombra única, sem qualquer desenho prévio, e resultou muito bem. Se eu tivesse estado a desenhar aquelas formações todas, tinha perdido horas e se calhar não teria conseguido desenhá-las com um efeito tão natural e orgânico como estão a ver agora ali no ecrã. O mesmo vale aqui para este edifício aqui do lado direito. Aqui a coisa já estava a compor e de repente tive a ideia de colocar este prédio, porque a ideia era sempre fazer qualquer coisa com um templo, porque em primeiro plano convém estar uma coisa desse género, porque o tópico central do desenho são as pirâmides, são ruínas, é a arquitetura, e numa ilustração deste género de paisagem, para a coisa resultar bem, segundo este tópico pelo menos, se vocês conseguirem ter algo que chama a atenção dentro do mesmo tópico no primeiro plano e que esteja relacionado com algo que está no segundo plano ou no terceiro plano, a ilustração compõe-se muito melhor na imaginação do observador. Quer isto dizer o quê? O facto de estar aqui um prédio, entre aspas, em primeiro plano, remete imediatamente a nossa imaginação para que estamos a ver qualquer coisa de arquitetural. E mesmo que o observador não tenha identificado à primeira vista as pirâmides, o facto de ver uma coisa tendo por base a arquitetura no primeiro plano, remete a imaginação dessa pessoa para considerar a pirâmide também algo arquitetural em vez de ser apenas uma simples montanha. O mesmo vale aqui para as rochas. O facto de eu estar a colocar esta cor e este tipo de sombras, vão de reparar que tem tudo a ver com as sombras e o tipo de cor que está do lado esquerdo. E é assim que há que criar referências dentro dos próprios materiais que vocês estão a tentar desenhar. Nos vários planos, se tentarem detalhar um primeiro plano com rochas, tentem que este primeiro plano seja com o mesmo tipo de rochas daquele género de rochas que vocês vão usar num segundo plano ou num terceiro plano, porque isso ajuda o olhar do observador a caminhar com a sua imaginação por dentro da própria ilustração, e vocês conseguem guiar a imaginação da pessoa desde o primeiro plano até um plano infinito que permite-lhes criar paisagens com inúmeros detalhes, tal como eu estou aqui a fazer. Embora, como eu já disse, na natureza, se fosse bem lá mais para trás, aquilo estaria tudo muito difuso, que é um bocado aquilo que eu estou a utilizar e depois nas rochas futuramente, que vocês vão ver que eu hei de fazer com as rochas. Entretanto, aqui voltei aos detalhes. Esta parte foi complicada, foi muito, muito, muito complicada, porque na verdade estar a detalhar isto desta forma que eu estou aqui a fazer nem sempre é boa ideia.
Aqui resulta porque eu já tenho mais ou menos o desenho equilibrado em termos de composição. Mas o meu grande problema aqui era que estes pequenos detalhes, em vez de tornar o desenho mais em pintura, voltassem novamente a dar aquele aspecto de banda desenhada que eu não queria que tivesse. Banda desenhada de cómics, ou no sentido mais tradicional de linhas, a delimitar um conteúdo. E por isso aqui foi complicado, porque eu ainda não sabia bem o que é que havia de fazer com aquela parte do canyon, porque inicialmente era para ser uma espécie de departamentos, entre aspas, nesta parte lateral, mas acabei por não os detalhar muito, porque não valia a pena. Iriam roubar o protagonismo das pirâmides também, de qualquer forma. E eu espero que a imaginação da pessoa também puxe um bocado para aí, porque do lado esquerdo já tem aquelas reentrâncias dentro do canyon, e espero que as névoas e este tipo de coisas que eu estou aqui a fazer criam um ar de mistério e faça a pessoa imaginar que do outro lado também está algo semelhante. A ideia das névoas é uma boa ideia porque primeiro dá uma dimensão ainda maior à escala do próprio desenho, e depois ajuda a tapar algumas coisas que estão menos conseguidas e que não interessa fazer. Estas reviravoltas que vocês veem às vezes é porque o meu computador tem a mania de crashar e tenho que fazer novamente o upload da imagem. Aqui continuo a detalhar. Não há muito para dizer neste aspecto, porque essencialmente agora é tudo trabalho daquele mesmo de seca. Para mim não é, porque dá-me imenso gosto fazer esta parte. É aqui que para mim a paisagem começa a ganhar vida. Mas é um trabalho minucioso e tem que ser cuidadoso, porque tudo o que vocês veem aqui, eu não estou a fazer estes tracinhos ou calhas. Há uma razão para esta cor estar como está e cada tracinho estar no sítio que está também. Por exemplo, o chão, que vocês estão a ver eu agora aqui a tentar detalhar. Eu apenas estou a detalhar breves segmentos do terreno e não o terreno todo. Porque se detalhasse o terreno todo, lá se ia a profundidade também da própria imagem. Mas ao mesmo tempo eu preciso dar um ar de textura ao chão onde não posso usar uma textura fotográfica, precisamente para evitar que entre em competição visual com pirâmide ou com as outras texturas que já lá estão. Porque se vocês criarem uma ilustração totalmente baseada em texturas e torna-se evidente que está baseada em textura, a vossa ilustração falhou. Deste género, claro, se quiserem trabalhar outro tipo mais gráfico, poderá ser uma boa ideia. Mas para isto aqui que se pretende em termos de pintura, a ideia é que a coisa seja feita o mais tradicional possível dentro do próprio estilo digital. Porque o facto de estarmos a trabalhar em digital não quer dizer que não estejamos a pintar de forma tradicional, que isso que é outra daquelas coisas que as pessoas confundem imenso. Pensam, então mas o digital isto não é a mesma coisa que estar a pintar, isto em aguarelas é diferente. Na verdade não é, porque a única coisa diferente é que na realidade, se estiver a pintar com aguarelas, tem que aprender a controlar a água, e aqui tem que aprender a controlar a transparência e os modos de transparência de cada camada. Em termos de práticos de técnica não é muito diferente em termos abstratos, porque vai dar na mesma. O que quer dizer que estar a pintar em digital ou estar a pintar em tradicional, há pequenas nuances e pequenas técnicas que são diferentes, obviamente. Foi por isso que eu tive muita dificuldade em conseguir entrar no digital, porque insistia em continuar a fazer os mesmos tiques que fazia em tradicional no digital. Lá está, e a minha resistência às texturas também vem daí, porque insistia em pintar cada uma das texturas e nada resultava. Aqui ainda precisava de dar mais escala à paisagem, precisamente para tornar a nave ainda maior, e achei por bem criar aqui uma espécie de base da NASA, no estilo do filme do Mission to Mars, que embora não tivesse detalhado e tivesse uma distância considerável, como podem ver, se eu conseguisse reproduzir aquele aspecto tecnológico apenas com algumas pinceladas, a coisa era capaz de resultar, e acho que aqui até resultou bem. Eu irei remover esta base mais tarde, mas por agora a coisa estava a resultar bem e deu uma escala necessária. Porque outro truque bom para vocês, às vezes, mesmo que não queiram manter certos pormenores nas vossas paisagens, na versão final, quando vocês estão a trabalhar para conseguirem perceberem também o tipo de escala em que estão a pintar,
convém criar pormenores de coisas que vocês já sabem até que não vão usar no fim. Mas se criarem esses pormenores para lhes dar uma escala, ajuda-os a não se perderem dentro do vosso próprio desenho. E esta base espacial, como podem ver, serviu precisamente para isso. Eu nesta altura já sabia que não ia manter até o fim, mas insistia em detalhá-lo o máximo possível porque eu precisava desta escala. Porque do outro lado tem a nave espacial e aquela parte do canyonzinho em forma de queijo, com os buracos mesmo no fundo. E isso ajudou-me a manter a escala do lado esquerdo. Do lado direito precisava de qualquer coisa que aumentasse a escala da pirâmide também. E eu fizesse comparação com o prédio que vocês estão aqui a ver. O prédio, entre aspas, isto era para ser uma espécie de templo mesopotâmico, enorme, daquelas coisas mesmo bíblicas. E aqui então sou eu a detalhar o templo, que pode ser perfeitamente detalhado sem grandes detalhes, sei que isto faz algum sentido. Apenas pela luz, pelas reentrâncias que vocês veem ali nas colunas, por pequenas coisinhas vocês conseguem fazer grandes efeitos de dimensão. Como eu disse, não precisa fazer desenhos complicados para que o vosso desenho pareça muito complexo. Um desenho complexo não é mais do que uma coleção de desenhos simples. Tenham isto em mente e qualquer paisagem, qualquer coisa que vocês achem pareça-lhes muito mais complicado, vão de ver que se torna bastante simples. Isto é uma coisa que eu aprendi há muitos anos, quando comecei a desenhar, precisamente através do trabalho de um ilustrador que já morreu, de um desenhador bastante conhecido. Quem gosta de banda desenhada sabe quem é, o Moebius, que foi responsável pelo design de alguns filmes bem conhecidos. O Alien, por exemplo, desenhou os fatos espaciais, e não confundir com o GG, que fez o design da criatura, mas quem desenhou o interior da nave espacial e os fatos espaciais do Alien, por exemplo, foi o Moebius, que é um autor de banda desenhada francês, e eu aprendi com ele que todas as suas ilustrações mais complexas eram sempre baseadas numa coleção de pormenores muito pequeninos, de coisas bem simples. Portanto, pensem nisso, a complexidade não é mais do que uma coleção de pormenores simples, colocados no sítio certo, e aí entra a perspectiva. Se vocês tiverem bons conhecimentos de perspectiva e de iluminação, vocês conseguem fazer tudo o que vocês quiserem utilizando apenas desenhos bem simples. Aqui voltei novamente às texturas porque já tinha o cenário composto em termos de composição, já sabia mais ou menos que era isso que eu queria fazer, mas estava a tentar encontrar uma forma das texturas das rochas funcionarem bem, aquelas à distância, porque lá está, eu gosto sempre de criar pormenores. E apesar daquela parte das rochas ser, na verdade, uma coisa ainda bem mais distante do que a própria pirâmide, também o facto da composição da cor, do material de rocha em que elas estão formadas, pedia aqui um detalhe mínimo, e daí eu estar a tentar encontrar uma forma mais rápida de o fazer, sem precisar de o pintar, porque se estivesse a tentar detalhar aquelas rochas pintando de forma tradicional, a maneira como os pormenores iriam ser incluídos acabariam por puxar a rocha para bem mais perto de um plano que não me interessava que ela estivesse. A mim interessa-me que a rocha esteja lá, mas que não chame demasiada atenção, e neste momento eu ainda não sabia bem o que havia de fazer com as rochas, porque continuavam a chamar a atenção. Já estava a entrar em competição com a pirâmide, com a base espacial, com o prédio, o templo do lado direito e com a nave espacial retida do outro lado, e isso já estava-se a tornar um outro problema complicadíssimo, que tentei resolver aplicando aqui um céu sem a pressão, só para ver como é que ficava. Nem sequer era para ficar, era mesmo só para ter... Lá está, eu estou a utilizar esta textura apenas como utilizei a base espacial lá em baixo, só para ver mais ou menos se consigo encontrar uma escala própria para o desenho. Acabei por retirar a textura, já percebi onde é que estava, e agora estou a tentar dar aqui um retoque na forma inicial das rochas, para tirar-lhe aquele ar de pincelada, que até fica bem, mas... E também para lhe dar estes pequenos detalhes. Isto foi uma coincidência, estes pequenos detalhes aqui em forma de cogumelo, destas bolinhas, porque eu estava a tentar recortar aqui uma das layers e surgiu-me aquela transparência, e eu aproveitei, e era aquilo que eu precisava precisamente para que a rocha ganhasse alguma identidade. Lá está, aqui isto é um bom exemplo de um pormenor que surgiu, que ficou muito bom, mas que foi completamente inesperado, porque nem sequer o planeei quando estava a pensar nele.
E claro, agora aqui um glaze, aquilo que eu lhes disse, a maneira de tirar uma coisa para o horizonte, lá para trás, é aplicar-lhes umas nuvens ou então um glaze. O glaze é uma camada nova de tinta aplicada com um brush bem suave, com 30 ou 40% de opacidade. Aqui sou eu a tentar encontrar cores para o céu, mas a falhar, porque lá estava a entrar novamente em competição com o resto da imagem. Neste momento eu já estava a pensar que a parte esquerda da imagem era para ficar na penumbra, portanto toda a composição dependia do nosso olhar passar da penumbra à luz e voltar novamente à penumbra. Portanto, a pirâmide está na luz, o céu não podia ser muito brilhante como está agora aqui, porque precisava que fosse algo que ofuscasse então as rochas em forma de cogumelo mais para a distância. E isso que eu vou tentar fazer a partir de agora, para que a coisa ficasse mais equilibrada. Inicialmente, pronto, e a ideia foi criar aqui um meio tom que fizesse uma transição entre o vermelho vivo, o amarelo da pirâmide e aquilo que eu pretendia, que era um tom mais claro para tornar as rochas mais difusas, que é exatamente então isto que eu irei fazer agora. Estou aqui a detalhar apenas aqueles pequenos raios de luz, que são estes pormenores que dão vida ao que vocês criarem. Como podem ver, a rocha que partiu de uma coisa bem simples, apenas um shape, uma forma, através do uso de uma simples textura que já está quase invisível, de um glaze para lhe dar aquele brilho e aquele ar difuso, e agora de uns pequenos risquinhos a simular ondas de luz nos sítios certos. Notem que todas as ondas de luz estão viradas para a direita, porque a luz supostamente virá mais ou menos da zona da pirâmide, um bocado superior. Aqui as nuvens são feitas de propósito para ofuscar um bocado aquela parte central do céu que estava já a chamar demasiada atenção, porque lembrem-se que o que interessa aqui é centralizar a pirâmide. Trabalhar um bocado nas nuvens, mas e depois também já aconteceu o problema oposto, ou seja, havia nuvens a mais. Isto é outro dos problemas, não se entusiasmem muito, porque às vezes uma coisa que funciona logo nos primeiros 2 ou 3 toques, se vocês exagerarem, a coisa acaba por assabarcar a imagem e torna-se no centro das atenções, porque isso não interessa. Aqui sou eu novamente a tentar detalhar o templo com uma simples textura clássica, porque lá está, este é o tipo de detalhes que nem valia a pena estar a perder umas horas para conseguir recriar, não valia a pena, não. Por isso, simplesmente para o observador não são importantes, apenas servem para dar aquela atmosfera. Portanto, não tenham complexos em usar esse tipo de subterfúgios, porque primeiro ajuda-lhes imenso na composição e depois não é uma coisa importante para o observador. Isto sim que eu estou aqui a fazer, este brilho no chão, é importante para o observador. É aqui que os vossos desenhos ganham vida. Todos estes brilhos, todas estas coisas são a coisa mais importante que vocês podem fazer para finalizar as vossas ilustrações. Aqui, lembrem-me de uma coisa que eu adoro, que é a ficção científica dos anos 50. Inicialmente, o meu conceito deste livro de ilustração sobre Marte teria a ver com algo contemporâneo. Mas como eu gosto imenso do Twilight Zone e de todos aqueles clássicos dos anos 50, inclusive de cinema soviético de ficção científica da época que vocês se calhar nunca ouviram falar, achei que um foguetão naquele estilo mais Flash Gordon, talvez, seria a coisa perfeita para dar o que faltava nesta imagem. Ainda pensei em usar o foguetão aqui para tentar ainda dar mais contraste ao tamanho gigantesco da outra nave do lado esquerdo, mas e depois perdia o foco das atenções, passava novamente para aqui para o lado esquerdo e não era isso que se pretendia. Ainda tentei aqui meter uns glazes em cima, ver se metia a nave mais para trás, mas depois perdia o efeito total da nave e perdia a graça toda. Inverter a imagem também não servia, porque inverti o foco das atenções. Portanto, resolvi, aqui ainda sou eu a tentar deixar a navezinha aqui, mas depois perdia o total interesse e acabei por voltar
ao ponto de partida, porque até a nave, especialmente pela cor que está, como se estivesse a apanhar o brilho em cima, está com a tonalidade certa para contrastar com a enormidade do templo, e ao mesmo tempo é aquilo que lhe dá aquela enormidade. Aqui resolvi então apagar a base espacial, porque já não precisava dela para nada, porque iria competir em termos de luz e em termos de iluminação com a nave espacial do foguetão, que neste momento passou a ser a coisa mais importante do lado direito, quase como se o lado direito dependesse totalmente fosse o objetivo, fosse a aterragem do foguetão. E de repente o desenho ganhou uma dimensão que eu não esperava. A composição começou a ganhar sentido. O olhar do observador entra pela esquerda, pela penumbra, descobre que existe uma nave espacial despenhada que é absolutamente gigantesca, avança quase como se fosse o travelling de uma câmara cinematográfica para o meio e encontra umas pirâmides, continua a avançar para a direita e descobre a enormidade do templo, associado tematicamente ao Egito também, tal como as pirâmides, e onde está uma nave espacial pequenininha, que é exatamente a mesma temática da nave espacial que está do lado esquerdo, mas desta vez com um ar mais contemporâneo, ou seja, algo que está vivo, e a imagem ganha um contraste de um lado está uma coisa antiga, despenhada, no centro está aquilo que é o mundo dessa coisa antiga, abandonado, e do lado direito está o tema da imagem, que acabou por ser o tema, ou seja, é a chegada de uma nave de descobridores que encontram este mundo perdido. E de repente temos uma imagem que ganhou todo o sentido, partindo absolutamente do nada. E é isto que estão a ver no ecrã, e o resultado final foi exatamente este, sem tirar nem pôr. E foi assim que eu cheguei a esta composição. Por isso não há assim muito mais para dizer. E a iluminação que vocês veem agora aqui, toda mais bonitinha, tem a ver depois com pequenas alterações de contraste e de cor, que isso podem fazer em qualquer programa de edição gráfica, com vários filtros, e lá está, não abusem, porque convém fazer sempre, pintar aquilo que vocês acham que vai ficar, mas convém também no final dar alguns tweaks. Isto que vem aqui é um pouco a grelha do resultado final depois de todas estas mudanças. Isto é um bocado confuso agora para lhes explicar assim, mas penso que conseguem perceber que o que é que está apontado para baixo, o que é que está apontado para o centro, aquela zona ali tipo teia de aranha, se vocês repararem, está em paralelo com a forma como as rochas estão desenhadas em altitude, a forma como a pirâmide está inclinada. As outras linhas verticais estão paralelas com a parede do templo, e isto aqui que vocês agora veem sou eu no outro programa a testar vários filtros, porque a imagem final normalmente, nem sempre, mas às vezes é interessante pegarem vários filtros automáticos que lhes mudam por completo a cor de um momento para o outro, e tentar fazer experiências misturando umas imagens umas por cima das outras, no Photoshop então, novamente, e fazendo pequenos recortes entre vários tipos de imagem. Aqui sou eu a testar, a ver se havia maneira de criar outro tipo de iluminação mais dramático ou mais interessante do que aquele que eu tinha conseguido inicialmente na imagem que terminei. Isto tem em Photoshop também, e como podem ver é apenas uma sucessão de layers, novamente, uns em cima dos outros, compostos por cada uma daquelas variações que estão a ver também aqui em cima. E aqui essencialmente é uma mistura de imagens. Eu por acaso nesta ilustração acabei por não usar isto na sua totalidade, deve ter para aí 5% deste tipo de mistura que fiz agora aqui. Mas esta mistura, eu deixei isto aqui no vídeo só para vocês perceberem que mesmo quando vocês terminam um desenho, ele não está terminado. Há muitas coisas que vocês podem fazer em termos de variações e que vale a pena experimentar. E em pequenos detalhes, eu não digo fazer a mistura completa de toda a imagem. A piada nisto é
pegar em várias imagens com filtros diferentes e ver de que forma é que podem compor cada um dos pormenores. Neste caso aqui isto não estava a resultar particularmente bem, eu lembro-me que isto não era muito interessante. Então pronto, abandonei a ideia dos filtros, deixei praticamente a imagem como eu tinha criado inicialmente, até porque eu já tinha trabalhado imenso na iluminação dela, e quando se trabalha bem uma imagem na iluminação, raramente precisamos de fazer algum filtro por cima ou qualquer coisa semelhante. Aqui é a assinatura do costume, 822, porque estou a pensar que ainda estou no 821, e essencialmente não há muito mais para dizer sobre esta imagem. Já coloquei o logozinho lá em cima. Isto tem a ver com um projeto de ilustração que eu estou a fazer para um livro pessoal. Foi um tema que eu sempre gostei imenso. Há muito para dizer sobre este tema. Estou a preparar um site também específico sobre a temática que me inspirou não só para isto, mas também para a minha banda desenhada, que já devem ter visto, ou se ainda não viram, em breve irei também utilizá-la para um tutorial, mas poderão encontrar os links e depois mais abaixo, talvez aqui na descrição deste vídeo. E pronto, acho que temos uma imagem. Depois de mais ou menos entre 10, 15, foram quase 20 horas do início ao fim, com todos os erros, com todos os dramas, com todo o pânico. Eu tentei desistir desta imagem pelo menos 6 vezes. Houve 6 vezes em que eu tinha a certeza absoluta, e notem bem, eu tinha a certeza absoluta que não havia salvação. 6 vezes que tentei mesmo desistir. E 6 vezes que não desisti porque este tutorial era essencialmente sobre não desistir. E é aquilo que eu acho que vocês devem levar desta lição, por muito desgraçado que possa estar um trabalho numa certa fase, há sempre uma maneira de o salvar. E o que acabaram de ver foi então o meu antigo vídeo, com algumas dicas sobre como vocês podem começar do zero e com uma folha completamente em branco. Claro que há muitas maneiras de fazer este mesmo tipo de ilustração. Vocês, obviamente, que convém sempre ter algum planeamento, mas se vocês forem como eu, já chegarem a um ponto em que também já estão habituados a trabalhar assim, esta forma espontânea poderá ser uma boa opção criativa também. Há muitas técnicas que vocês podem usar, de coisas diferentes. Eu irei abordar tudo isso no futuro, em vídeos lá mais para a frente. Mas por agora, se calhar vamos passar também a uma coisa que é bastante importante. Inspiração. O que fazer? Onde é que podemos ir buscar inspiração? E de onde é que poderão surgir as ideias? Porque, como irão ver, se calhar certo tipo de imagens podem basear-se em coisas que vocês nem sequer imaginam. Passemos então a alguns exemplos dentro do meu próprio portfólio, onde vocês irão perceber que se calhar certas temáticas e certas ideias para certas ilustrações nem sempre surgem de onde vocês esperam. Vocês já vão perceber melhor assim que virem o meu exemplo e, portanto, não percam o próximo vídeo, porque se calhar irá surpreender-vos pela origem de algumas das minhas ilustrações até. Vamos então a isto e passemos ao próximo vídeo.